O quadro Política em Debate traz agora a pesquisa para governador e senador aqui em Goiás nas eleições de outubro. Foram entrevistados 1.000 eleitores entre os dias 14 e 15 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Começamos com a disputa ao governo do estado. Na votação espontânea, quando não são apresentados os pré-candidatos e o entrevistado dizem quem pretende votar. O atual governador Ronaldo Caiado é lembrado por 24% dos eleitores. O ex-governador Marconi Perillo vem em segundo lugar com 6%, empatado dentro da margem de erro com o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, que aparece com 4%. A deputada estadual Adriana Corse tem 2%. O senador Vanderlan Cardoso e o deputado federal delegado Valdir estão empatados com 1%. Brancos e nulos somam 15%. Não sabem ou não responderam são 47%. O Real Time Big Data avaliou o desempenho dos pré-candidatos ao governo do estado em 5 cenários diferentes na votação estimulada, quando são apresentados os nomes dos pré-candidatos. No primeiro cenário, Ronaldo Caiado aparece em primeiro com 35% das intenções de voto. Marconi Perillo e Gustavo Mendanha estão empatados com 16%. Vanderlan Cardoso tem 7%. Volmir Amado, 5%. Delegado Valdir e Major Vitor Hugo têm 2% cada. Jânio Darro, 1%. Brancos e nulos são 8%. Não sabem ou não responderam somam também 8%. No segundo cenário, o pré-candidato à reeleição Ronaldo Caiado está em primeiro com 40%. Em seguida, Marconi Perillo com 19% e Gustavo Mendanha com 18% aparecem empatados dentro da margem de erro. Vanderlan Cardoso tem 10%. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam são 6%. No terceiro cenário, Ronaldo Caiado está com 41%. Gustavo Mendanha, com 18%, e Marconi Perillo, com 17%, estão empatados tecnicamente. Volmir Amado tem 9%. Brancos e nulos são 8%. Não sabem ou não responderam somam 7%. No quarto cenário, Ronaldo Caiado foi escolhido por 43% dos entrevistados. Marconi Perillo, com 22%, e Gustavo Mendanha, com 20%, também aparecem empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos, 8%. Não sabem ou não responderam são 7%. No quinto cenário, Ronaldo Caiado tem 39% das intenções de voto, seguido por Gustavo Mendanha, com 19%. Vanderlan Cardoso aparece com 10% e está empatado tecnicamente com Volmir Amado, que tem 9%. Delegado Valdir e Major Vitor Hugo têm 3% cada e Jânio Darro, 1%. Brancos e nulos são 7%. 9% não sabem ou não responderam. Agora vamos à rejeição dos candidatos, quando é perguntado ao eleitor em quem ele não votaria de maneira alguma. Marconi Perillo foi citado por 29% dos eleitores. Ronaldo Caiado foi lembrado por 22% dos entrevistados. Volmir Amado aparece com 9%. Vanderlan Cardoso, 7%. Delegado Valdir, Gustavo Mendanha e Major Vitor Hugo têm 6% cada. Jânio Darro, 3%. Outros 3% dos eleitores disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos. 9% disseram que não votariam em nenhum. A pesquisa avaliou a gestão do atual governador Ronaldo Caiado. 50% acham bom ou ótimo. 22% avaliam como regular e 25% ruim ou péssimo. 3% disseram não saber ou não responderam. Quanto à aprovação ou não da atual gestão, 65% aprovam o governo Caiado e 32% desaprovam. 3% disseram não saber ou não responderam. Agora vamos ao desempenho dos pré-candidatos à cadeira do Senado.
na votação estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos. O ex-governador Marconi Perillo aparece na frente com 24% das intenções de voto. Henrique Meirelles soma 14%. Zacarias Calil, 7%. João Campos e Alexandre Baldi aparecem com 6% cada. Rubens Ottoni e Wilder Moraes estão empatados com 5%. E Luiz do Carmo tem 2%. Brancos e nulos são 15%. 16% dos eleitores disseram não saber ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número GO 03182/2022. Magno? Olha, quem está aqui para analisar todos esses números é o cientista político e especialista em pesquisas eleitorais, Bruno Soler. Muito obrigado, boa noite pela sua presença aqui. Boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar. Tivemos números demais aí, né? Vamos começar para a corrida ao Palácio das Esmeraldas, ao cargo de governador. Não parece não ter tido surpresa nenhuma, né? Na verdade, o que dá para perceber, né, que é muito interessante a gente analisar. Logo na pergunta espontânea, quando você pergunta para o eleitor, sem aquela carteirinha, sem dizer, olha, esses são os candidatos, né? O que a gente consegue perceber? 50%, ou seja, metade do eleitorado, ainda não sabe em quem votar, né? Ou seja, está um pouco distante a eleição ainda na cabeça desse eleitor. O fato é que quando você estimula e diz os nomes, o governador Ronaldo Caiado acaba, até em função de uma boa aprovação que tem a sua gestão, ele acaba recuperando esse voto e ele vira a principal opção na cabeça do eleitor, né? O que chama muito a atenção é que você tem duas candidaturas do Marconi Perillo e do Gustavo Mendanha, que tem um bom posicionamento no jogo, e o restante dos candidatos lá embaixo. Mas essa, vamos dizer, pulverização de candidaturas, essa quantidade grande de candidaturas, é ruim para o governador Ronaldo Caiado, porque força segundo turno. A gente percebe que quando você vai para o outro quadro, quando você tem o cenário mais reduzido, o governador pode até ganhar no primeiro turno essa eleição. Mas quando você tem muitas candidaturas, você tem essa complexidade. A soma desses pequenos, que tem 1, que tem 2, que tem 10% das intenções de voto, somados, pode levar para o segundo turno. Somados podem levar para o segundo turno. Você tem alguns candidatos, que são candidatos identificados, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, que acabam tirando um pouco de voto do Ronaldo Caiado. Né? Então você vê o delegado Valdir, você vê o Major Vitor Hugo, até mesmo o senador Vanderlan, quando eles estão no jogo, eles acabam tirando um pouco de voto do Ronaldo Caiado, e isso faz com que ele não vença a eleição nesse primeiro momento, no primeiro turno. Quando você reduz o cenário, a tendência é que o governador Ronaldo Caiado acabe pegando todo esse voto e tem grandes chances aí de reeleição em primeiro turno. Mas em todos os cenários ele ganha. Às vezes mais apertado ou menos, mas ele ganha. O senhor acredita em alguma virada? Hoje se fala demais em terceira via, aparecer alguém aí... Olha, é muito difícil em função da boa aprovação da gestão, né? A gente tem 65% da população do estado de Goiás dizendo que aprova a gestão Ronaldo Caiado. E como, na verdade, você está disputando, você está vendo uma eleição que é de continuidade ou de ruptura, né? Você está olhando para um governo que está posto, a tendência é que, se você tem maior aprovação, a tendência é que essa aprovação vire voto para o governador Ronaldo Caiado. Então ele é favorito, não tem a dúvida. Agora, você vê, por exemplo, quando você diminui o cenário, você vê o Marconi Perillo acaba dando uma crescida, passa o Gustavo Mendanha. E por que isso? Por que a gente consegue perceber isso? O voto de oposição ao Ronaldo Caiado é um voto muito identificado com as esquerdas. Um voto, até um voto presidencial no Lula, um voto no PT. E você tira o candidato do PT, por exemplo, o Marconi acaba virando a opção para essa esquerda. Porque eles se juntam na rejeição ao governo Caiado. Então você tem um cruzamento de voto, que é uma coisa que parecia inimaginável antigamente. Mas uma aliança quase impossível. Uma aliança difícil de acontecer, mas acaba vindo esse voto. Primeiro, porque o Gustavo Mendanha também é ainda um candidato muito desconhecido. Ele tem uma concentração de voto na cidade dele, mas no restante do estado ele ainda é uma pessoa muito desconhecida. O Marconi Perillo não, foi governador já quatro vezes, né? Então
tem um nível de conhecimento muito maior e por isso acaba tendo esse cruzamento de intenção de votos aí entre esse voto mais de esquerda, de oposição ao Ronaldo Caiado, que pode vir aí para o Marconi Perillo. Bruno, eu queria falar sobre a rejeição, qual que é a importância desse dado, né, desse índice, o que ele representa nesse cenário que você apresentou? Olha, o que a gente consegue perceber, né, na rejeição? Primeiro, Marconi Perillo, depois da saída dele do governo, né, e até o lançamento que ele teve da candidatura do Zé Elton, que não foi uma candidatura bem avaliada, né, acabou em terceiro lugar no momento daquela reeleição do Zé Elton, o Marconi saiu com uma rejeição muito alta. Mas diminuiu essa rejeição. Com o passar do tempo, as pessoas foram... Vão esquecendo. Olha, o Marconi, você percebe, inclusive, que ele tem algumas coisas que são muito bem avaliadas na gestão dele, né? A gestão dele é muito melhor avaliada até do que a própria imagem do Marconi Perillo. E isso fez com que vai diminuindo um pouco dessa rejeição. Hoje tem uma rejeição que é considerável, 29%, mas é próxima até do governador Ronaldo Caiado. E é interessante a gente lembrar que na eleição que o Marconi Perillo quando ele foi para a reeleição dele, a rejeição dele passava dos 40%. E mesmo assim ele foi reeleito. Ou seja, é um candidato bom de voto. Né? Ele pode aí atrapalhar um pouco o jogo. O senhor acredita na candidatura dele? Acha que ele arriscaria, não? Olha, é sempre um player importante, né? Foi governador 4 vezes do estado. É um nome que pode vir a ser candidato. Mas lembrando que ele perdeu a eleição para senador na eleição passada, né? Houve uma série de denúncias, né, que envolveram a candidatura dele naquele momento. Ele acabou sendo, inclusive, prejudicado, né, naquela época, em função disso, e por isso teve uma eleição que foi mal para a eleição. Né? É pouco provável que ele arrisque, né? Olha, política a gente nunca pode dizer, né? Mas é um candidato que, se vier, tem sua viabilidade. E você percebe, por exemplo, que ele e o Marconi e Ronaldo Caiado, os dois, estão na cabeça do eleitorado. O Mendanha, ainda pelo desconhecimento, você percebe que ele tem uma rejeição muito baixa, né? Ele vai lá para os 6% de rejeição, uma rejeição muito pequena, mas também muito em função disso, por ser desconhecido no Estado. Quanto menos conhecido, menos rejeição, né? Menos rejeição. Por exemplo, a gente tem uma tela que é a tela que a gente tem o comparativo das gestões, né? Que é uma coisa interessante, que acho que vale a pena a gente ver, porque aí a gente começa a perceber como que as pessoas enxergam o Marconi Perillo e o Ronaldo Caiado, que são os dois nomes que estão mais na cabeça do eleitor ainda, nesse momento, né? Seria legal se a gente conseguisse passar essa tela. Ô Bruno, eu queria saber também o que chama mais atenção positivamente e também negativamente da gestão de cada um dos dois, né? Dos dois que ocuparam o cargo de governo do Estado. Exatamente. A gente tem hoje, por exemplo, 55% da população, mais da metade da população, considera que a gestão Ronaldo Caiado foi melhor que a gestão Marconi Perillo. 29% consideram que a gestão Marconi Perillo foi melhor do que a do Ronaldo Caiado. Isso soma muito e parece muito com aquela rejeição que tem o Caiado. Né? Se a gente pegar aqui 35% mais ou menos do eleitorado desaprova a gestão do Ronaldo Caiado, você cruza basicamente com quem achava que a gestão Marconi Perillo era melhor. Né? Você tem quase aí um empate nos números. E tem 16% que consideram que, olha, são iguais, não mudou muita coisa de um para o outro, né? Eles estão parecidos. Agora, quando a gente vai por área, que é uma coisa bem interessante, que você tem um cruzamento aí, área a área, você percebe regiões do Estado, não? Não. Aqui, área por área, gestão. Né? Da gestão, quando a gente começa a comparar. É interessante perceber isso. A gestão do Marconi Perillo, por exemplo, tem 45% das pessoas que acham que ela foi melhor na manutenção das estradas do que é a gestão do Ronaldo Caiado. Foi 40%, acho que ela foi melhor na assistência social do que é a gestão Ronaldo Caiado. 36% acham que foi melhor na infraestrutura do que a gestão Ronaldo Caiado. Ou seja, tem alguns pontos que a gestão Marconi Perillo ainda está na cabeça do eleitor. Né? O restante, você percebe, por exemplo, combate à corrupção. Que é um tema importante demais para a cabeça do eleitor. Né? Daí é uma lavada do Ronaldo Caiado, né? 71% das pessoas. E isso molda muito a imagem de como o eleitorado enxerga a gestão. Né? Então, a imagem do Ronaldo Caiado parece muito mais preservada do que a imagem do Marconi. Apesar de, na gestão, nos pontos da gestão, o Marconi, inclusive, ter pontos que são até melhores considerados do que o Caiado. Quase sempre o candidato de oposição bate no da situação,
justamente nesse calo aí da corrupção. Nessa situação fica impossível, né? Não É convém. Muito difícil. Você vê, então, dois pontos aqui que são interessantes da gestão Caiado, é o combate à corrupção, 71% acham que é melhor do que na gestão Marconi, e a segurança pública. 50%, metade do eleitorado diz, olha, é melhor a gestão Ronaldo Caiado na segurança pública. E isso é um ponto importante, porque isso é uma ação do governo, né? Isso mostra que tem uma presença do governo num ponto que é um ponto perigoso, na verdade, fundamental, que é fundamental no país todo, né? O Brasil é um país muito violento, que você tem vários estados do país que sofrendo com problemas gravíssimos de facções criminosas e etc. E aqui parece que é uma coisa que o governador conseguiu arrumar de certa maneira, né? Ô Bruno, eu queria saber também como é que está a avaliação dos candidatos nas regiões do estado, né? O perfil do eleitorado muda muito, da capital para o interior, em torno de Brasília, né? Ah, muda demais, muda demais. A gente percebe, por exemplo, aqui tem alguns dados que são interessantes, você vê, por exemplo, Caiado, ele cresce demais no interior, né? Você pega a região sul e norte e nordeste do estado, ele passa dos 40% de intenção de voto. Na região do entorno, e aí tem um cruzamento que vale a pena a gente lembrar, quando a gente está falando de segurança pública, o entorno do DF talvez seja o principal problema do entorno, sempre foi a segurança pública. Exatamente. E como o Caiado consegue melhorar a segurança pública, você repara que ele cresce nesse entorno, ele atinge 38% de intenção de voto. Na capital, e aqui na região que a gente chama de centro, que é uma mistura, na verdade, da região metropolitana de Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, todas essas cidades, e ainda mais com Anápolis, né, que é a região da macro Anápolis, né, você percebe que daí já tem uma queda do governador e sobem alguns candidatos. O Mendanha, em função de Aparecida, acaba tendo 25% de intenção de voto nessa região do centro e acaba tendo até um reflexo na capital, indo a 19%, e o Marconi Perillo crescendo também para o restante do estado. Né? É interessante que a gente está tendo o seguinte, né? O principal adversário do Ronaldo Caiado, na capital e na região metropolitana, até Anápolis, vira o Mendanha. Para o resto do estado, ainda é o Marconi Perillo. Então, esse é o enfrentamento que o Caiado está tendo. Mas, de qualquer maneira, o Caiado continua muito à frente deles e, num cenário reduzido, o Caiado pode ter um desempenho melhor. Você percebe, por exemplo, o candidato do PT, o Volmir Amado, né? Ele acaba tendo também uma intenção de voto maior na região metropolitana e na capital. Por quê? É onde você tem maior concentração de classes mais baixas no estado. E aonde você tem cruzamento de voto, daí, por exemplo, com a intenção presidencial, com Lula. Né? Então ele cresce nessa região e acaba tendo uma votação razoavelmente interessante. O Vanderlan Cardoso, por ter sido prefeito também aqui da região metropolitana, acaba também tendo uma votação um pouco maior, foi candidato a prefeito da capital também, então ele acaba crescendo e diminui no resto do estado. No resto do estado, o grande adversário do Caiado ainda é o Marconi Perillo. Eu acredito que essa região central aqui, onde está a Goiânia, que está a Anápolis, está a Aparecida, responde aí por mais ou menos metade do eleitorado, né? Ele pode ter um peso nessa eleição a que ponto? Ah, olha, pode ser fundamental, porque é uma região que é onde você tem a grande concentração populacional, grande concentração do eleitorado, e aonde você tem a formação da opinião pública. Né? Então, é onde você tem normalmente as classes mais altas, que são as classes que você acaba tendo também essa discussão mais forte da política e até a chance de derramar a opinião, derramar o posicionamento para o restante da população. Então, aí você tem um peso importante. Né? Você estar bem nessas regiões é importante. No resto do estado, você tem uma coisa que é o cruzamento do voto do Ronaldo Caiado com o agro, né? É um candidato que tem uma ligação com o agronegócio, né, histórica, desde lá da UDR, né, quando até foi candidato a presidente da República, lá em 89, e daí você percebe, é uma lavada, né, ele dá de 45 a 21, 43 a 20, não tem nenhum candidato que chegue próximo aí ao Ronaldo Caiado nessas regiões do estado. Então vamos ver agora a disputa para o Senado, né? Tá aí Marconi Perillo com 24%, Henrique Meirelles 14%, Zacarias Calil, que é o médico, 7%, João Campos 6% e Alexandre Baldi também 6%. Aí o que é interessante? Tem Rubens Eutônio do PT 5%, Wilder Moraes 5%, Luiz Carlos do Carmo, que é senador hoje, 2%,
Brancos e nulos, 15, que é um número grande, né? Não sabe, não responderam, 16%. Esse é um dado importante, porque a gente está falando que 31% do eleitorado, mesmo quando estimulado, não consegue escolher um candidato ainda para o Senado. Né? Ou seja, 1/3 do eleitorado, mesmo com os nomes postos, não consegue ainda escolher esse nome. O voto de senador, ele tem uma característica de ser um pouco linkado com o voto de governador. Principalmente nessa eleição, que é uma eleição que só elege um senador, né? Não é aquela eleição dos 2 senadores, é a eleição de um senador. Então, normalmente tem isso. Aqui em Goiás, em 2014, que foi a última vez que a gente teve isso não aconteceu. O Marconi Perillo era o governador, ele tinha o candidato dele, mas o Ronaldo Caiado foi eleito senador, numa chapa que era com Iris Rezende, governador. Né? Aqui teve uma quebra disso, não aconteceu essa junção total. O Henrique Meirelles se apoia um pouco nisso. Né? O Henrique Meirelles é um nome que ainda não faz tão parte da política goiana. Né? Está trabalhando em São Paulo agora, Está trabalhando em São Paulo, está fora daqui, mas ele pode se ocupar de ser o candidato, talvez, do Ronaldo Caiado. Se for, aumenta a chance. Aumenta a chance, claro, que ele se posiciona no jogo, né? E daí ele vira um candidato competitivo aí contra o Marconi, que hoje, até pelo recall, é quem lidera as intenções de voto. Os demais candidatos ainda estão muito abaixo. Você tem talvez um nome interessante, que é o Zacarias Calil, um médico que foi eleito deputado federal, que pode ter algum crescimento. João Campos, Alexandre Baldi, são nomes já mais tradicionais da política goiana, mas que ainda tem uma taxa de conhecimento mais baixa. E vamos ver, é um jogo duro, vamos ver como que vai ser. Bruno Soler, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito esclarecedora. Obrigado a vocês.